Nós vamos começar com um projeto, fazer um podcast para tirar algumas dúvidas do mercado imobiliário. Eu e a Daniela vamos tentar, se aprofundar muito nos assuntos que são relacionados aos imóveis de lançamento, principalmente. Eu sou Ricardo Berti, eu sou gerente hoje da Criar. Eu tenho uma trajetória aí praticamente da vida inteira profissional aí, ligada a imóveis. Eu comecei como corretor de telefonia na Encol, depois eu fiz 20 anos de justiça, com leilão de imóveis, com venda de áreas. E quando foi exigido o Cresce, eu tirei Cresce e eu parti para essa área de lançamento. Por que lançamento? Porque lançamento é mais dinâmico, o lançamento tem basicamente, como tudo, dois clientes, que é o de que vende e o que compra, mas a gente sabe quem é que está vendendo, incorporadora, um imóvel cru, vamos dizer assim, um imóvel limpo. Então eu prefiro tratar isso com imóvel limpo, em vez de um imóvel já com piso, com gosto do cliente. Aí muitas vezes você vai ter que ofender o cliente, falar que o piso é feio, que o piso é bonito, que o piso é isso, que o piso é aquilo. E é muito mais fácil você tratar o imóvel mais limpo. E há 1 ano e meio a gente trouxe um projeto para criar. A Criar é uma imobiliária que começou lá com oriunda da Rossi, Swiss Park, então é uma imobiliária que tem um DNA de lançamento. Quando a Cássia Adala comprou, então nós fazemos parte de um grupo, do Grupo Adala. Quando a Cássia Adala comprou, o lançamento ficou em segundo plano e agora a gente veio retomar esse projeto de lançamento. Só que a minha ideia, e compartilhado com a Cássia, compartilhado com o grupo, é montar uma equipe ou montar um departamento de lançamento que haja com muita responsabilidade. O mercado, ele falar prostituiu é muito feio, mas ele tomou um caminho que é muitas pessoas, e nesse caminho muitas pessoas são de vários segmentos, alguns agregam valores ao lançamento e algumas não. Então você tem pessoas boas atendendo, pessoas boas trabalhando no mercado e pessoas que não têm capacidade, pessoas ruins mesmo. Então a gente está tentando montar uma equipe que saiba atender, que saiba resolver o problema do cliente. Isso é muito importante. Você trazer uma seriedade naquilo que você está fazendo e não somente venda, não somente a comissão, não somente a busca do dinheiro para o corretor e para a empresa. É um caminho difícil, porque a gente tem que tratar as incorporadoras também com essa responsabilidade e algumas querem ter 20 corretores no plantão e a gente acredita que não é isso que vai resolver. O que vai resolver é o bom atendimento, o bom entendimento ao cliente e essa solução. É resolver o problema dele no primeiro imóvel, resolver o problema dele para o imóvel para a vida inteira ou para resolver o investimento, porque isso é importante. Embora nos 3 casos que eu falei são investimentos, e é isso que a gente tem que pensar. Todo imóvel ele tem que ter lucro. E se ele não gera lucro, para mim não é um bom investimento. Mesmo que ele compre para ele morar, Minha Casa Minha Vida, tem que gerar lucro no final. Tem que fazer sentido. Essa é pelo menos a forma que eu penso. É isso, Daniela. O que você acha desse início nosso aqui do podcast, desse projeto? Bom, primeiro quero me apresentar. Eu sou a Daniela, psicanalista. Já passei por algumas áreas falando nisso, Sempre voltada para o comportamento humano, sempre voltada para o desenvolvimento humano, com olhar para essas necessidades que envolvem todas essas características do ser humano.
Então, hoje está nesse mercado, para mim, não é uma coisa tão nova assim. Porque exatamente como você falou, eu acho que o mercado imobiliário, né, o atendimento, ele tem que estar ali como um consultor para atender essas necessidades. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de passar por esse olhar e se é investimento, então precisa dar lucro, se é investimento, a gente está nesse caminho e eu acredito que o olhar para isso é muito importante, né? Em todo o decorrer do atendimento, né? Desde a chegada do cliente até a entrega final, né? Quando a gente resolve essa questão. Então, como psicanalista, acredito que isso pode agregar muito, né? Mas eu quero que você me fale justamente, porque a gente estava passando por um momento dentro aqui, né, desse desenvolvimento de grupo, de lançamento, do seu desejo de empreender nesse sentido com um grupo voltado aqui dentro da CRIA, que é um setor novo, né? Mas para você não é, para você que já vem desse segmento já de muitos anos, com toda essa experiência, eu queria que você me falasse um pouco mais desse momento imobiliário. Como que a gente está nesse mercado? Qual que é o seu olhar para esse momento aqui? Ele é um momento de compra? Eu acho que acho que essa pergunta, né, está no momento de compra. Eu acho que o momento de compra é muito do cliente, né? Qual o momento que ele vive, né? E isso eu acho que o Brasil tem essa característica, né? As pessoas estão muito preocupadas com a mídia, né? O que se passa, o que se fala. E quando a gente fala no mercado imobiliário, né? Quando a gente fala em investimento, o mercado imobiliário com o mercado financeiro tem uma confusão muito grande, né? Porque o corretor do mercado financeiro ele traz números, né, que não muitas vezes não são verdades, né, são especulações, né, e é um mercado especulativo, e ele compara com o mercado imobiliário. Só que o mercado imobiliário ele não é especulativo, né? É interessante, né, que a gente teve algumas conversas e a gente falou de números, né? Uhum. E quando vieram com esses dados, era exatamente os números que eu falei, né? Exatamente. Então, a gente tem até uma evolução desses números pós-pandemia. E quando é gozado ver funcionário de banco, né, gerente principalmente, e pessoal do mercado financeiro, falar em valorização do imóvel, falar em locação, né? Locação, desculpa, mas não é valorização, né? Locação é dividendo, né? A valorização do imóvel, ela vem nos últimos anos aí acima de 10% no imóvel novo, né? E ele vai até uns 10 anos do imóvel, depois ele começa a cair, né? Então, a gente não pode falar que simplesmente o aluguel é valorização, não é, né? Ele é dividendo. Então, dito isso tudo, né, a gente pode falar que qualquer momento é momento de comprar imóvel. Mas, referenciando esse momento que nós estamos vivendo, né, de Selic alta tal, que é uma outra confusão que gera no mercado, a Selic, entre aspas, ela não tem nada a ver com a taxa de financiamento. Olha, eu acho que agora você chegou num ponto que eu acho que é dúvida de mais pessoas, né? Fale para mim e para todo mundo aqui como que é, o que é a Selic, o que é esse bicho feio que está todo mundo falando que pode impactar no mercado imobiliário. Vai mesmo impactar? Por que que não vai impactar, por exemplo? Primeiro, ela vai impactar, né? Muitas vezes ela impacta na taxa de juros, não. Ela não impacta na taxa de juros, até porque no lançamento a gente usa uma taxa de atualização, que é o INCC, né? E o INCC hoje está em 7,2, 7,2, 7,25, né? Então, se a gente falar nos últimos anos, em empréstimo imobiliário, a gente teve de 9 a 14 hoje, 12, 12,5. Então, ele é praticamente um pouco mais que a metade. E a gente está falando numa Selic em 15. Uhum. Né? Então, o impacto da Selic, né, no empréstimo imobiliário ela é muito baixa. Né? E se os corretores aí, né, de bolsa de valores, né, que não sabem muito o que falam, né, falam o que escutam, se a gente falar em 14 e eles estão falando em 18, né, você ainda tem um lucro de 4%, né? Se a gente falar na taxa mais alta, né? Então, e você fala, né? Hoje a moda é alugar, né? Tá bom, alugar, você está pagando uma coisa que não é sua. E a gente está vendo que o aluguel está subindo muito, né? Sim.
Então, há um tempo atrás no mercado se falava em 0,4, né? 0,4% do imóvel. Hoje a gente já tem imóvel pagando 1,2, né? Então imagina essa conta, né? Vamos fazer uma conta bem simples, né? Se você pagou um imóvel em 420 meses e você paga 1% do imóvel, né? Então você, eu não sei qual é a conta que eles fazem, né? Então em 100 meses você pagou um imóvel, você em 4 anos você está pagando 4 imóveis, né? Será que cabe aqui a gente dar um exemplo de um produto que a gente tem? Eu acho que cabe, sim. A gente podia falar do Vitacom, que a gente recentemente teve um treinamento, eu fiquei fantástico, quero comprar um a todo custo, porque eu vi que parece uma coisa muito distante da gente. Quando você fala em investimento, né, a gente acha, preciso ter alguma grande fortuna para começar a investir em imóveis, né? E quando vem esse detalhamento para a gente de uma forma tão simples, falando sobre o fluxo de pagamento e sobre a rentabilidade do aluguel, aí eu acho que esse pensamento de que só o aluguel para se morar cai por terra, e também a questão do investimento, né? Porque se o aluguel tá com um valor ali acima, 1,4, você falou? 1,2, 1,2. 0,8. Então eu compro e consigo pagar com o próprio... Consigo pagar metade do meu... Me conta isso, eu consigo pagar metade do meu imóvel com aluguel? Não, Praticamente? você consegue Como pagar que é? 70%. 70%. Não é metade não, é 70%. 70%. Conta então, mais. a gente, quando a gente veio para criar, a gente tinha existia uma conversa no mercado que o mercado de compactos em São Paulo estava saturado, né? E logo depois aí a gente tentou fazer com marketing aqui, né, uma campanha para isso, não deu muito certo no primeiro momento, e agora está vindo, né, com mais força. E a gente foi impactado pela Vitacom e a gente achou muito interessante, né, trazer São Paulo, né, que é um outro mundo, é uma outra valorização, né? Não dá para a gente comparar o imóvel de São Paulo com o imóvel de Campinas. E por isso a gente quis trazer a opção do imóvel de São Paulo para o nosso cliente, né? E falando isso, né, o que é, né? E aí a gente conversando, a gente se aprofundando mais no assunto, a gente se deparou por uma matéria no final do ano dizendo que as pessoas de São Paulo estão escolhendo morar em apartamentos menores, Estúdio, né? Em estúdios. Então morreu aquela história que o estúdio está saturado para short stay. Quem não sabe o que é short stay é as locações lá de um dia, de 2 dias e tal. E aí eu queria uma pausa para falar do comportamento humano, porque na verdade é exatamente isso. Hoje eu passo o dia todo fora, né? Seja na conveniência de um dia a dia de tomar um café fora, comer fora. São Paulo tem muito isso, né? Sim, sim. Eu trabalho num hospital, porque a gente está falando do Vitacom, a gente está falando especificamente do produto nosso hoje, que é na Domingos de Moraes. Domingos de Moraes. Então ali fica em torno... 17 hospitais. 17 hospitais, universidade, né, metrô, né? Então é feito o estúdio hoje na vida do paulistano, ele cabe perfeitamente, porque eu não vou passar o meu dia todo, eu vou passar trabalhando dentro de casa, né? Ou vou passar trabalhando fora de casa, eu vou à casa para dormir, para aproveitar o que tem, inclusive a infraestrutura do prédio, o que tem ao redor. É gozado que eu tenho uma ligação, né, muito grande com esse endereço, né, Domingos de Moraes com Luiz Góes. Quando eu estudei em São Paulo, eu saí de São Paulo em 2008, né, vindo para a região de Campinas. E quando eu estudei, né, quando eu fiz colegial, a faculdade que muita gente queria era outro tempo, né? Era lá a década de 90. Logo ali. Logo ali. Logo ali. Uma faculdade que todo mundo buscava era a Unip, da Luiz Góes. Né? Então é um endereço que eu conheço bem, muitos amigos foram fazer Unip, né? E ninguém conseguia, não tinha lugar para ficar ali, né? E aí eu mudei, eu fui morar em Pirapora do Bom Jesus para tentar morar em chácara, depois eu vim para a região aqui. E um vizinho lá tinha um apartamento exatamente em cima do metrô da Vergueiro. Quer dizer, isso foi na década de 2000, né? 99, por aí. E já não tinha, né, por conta de ser perto lá do fórum, já tinha uma dificuldade para esse imóvel ter vacância, né? Ele saía, já entrava. Tinha a fila de gente para alugar.
né? Então, eu imagino que essa projeção para hoje, com imóveis modernos, né? Imóveis com condomínio barato, várias unidades, porque o estúdio você vai conseguir colocar mais unidades do que um apartamento convencional. Né? Então, você baixa o custo fixo do apartamento, né? E do prédio, né? Consequentemente. Né? Então, E é por isso que ele é tão interessante, tanto líquido, para... né? E é por isso que ele é tão interessante, tanto Sim. para long stay quanto para short stay. Sim, né? sim. Acaba atendendo essas duas formas de... E aí eu imaginei, né? de Quer vida. dizer, eles falaram muito no hospital lá no Albert Einstein novo, né? Eu falei, caramba, se há 20 anos atrás já era um local desejado, imagina agora tudo isso, né? Com Albert Einstein na frente, porque eles brincam lá, né? Que tem 7 minutos de bicicleta em todos os lugares ali, quase. 30 passos do Albert Einstein, né? Não estamos falando nem de tempo, nós estamos falando de passos. De passos. Então, aí vem a sua pergunta, né? A gente vendeu o ano retrasado o imóvel na frente do Mackenzie aqui, né? Chama Rubem Alves. Gozado, né? Domingos de Moraes, Rubem Alves, né? Tudo o nome parecido aí. Mas ele é na frente do Mackenzie e eu falei isso para um cliente, Já fui conhecer né? esse prédio. Você foi? Foi. A gente vendeu para um cliente, amigo inclusive, né? Era marido de uma corretora nossa. Né? Aí eu falei, você só vai pagar o fluxo. Ele falou, como assim tal? Você só vai pagar o fluxo. Aí é a pergunta que você fez, né? Hoje, um Domingos de Moraes, você compra com 130 mil. Né? Como assim? 130 mil não é agora, é 130 mil em 42 vezes. Olha isso. 120 mil, 130 mil, é um ajuste aí, mas em 42 vezes, né? E aí, quanto fica o 70%, né? O 70% a parcela aí simulada em torno de 2.900, 2.800, você vai entrar para o financiamento. Ela é decrescente, ela vai diminuir. Você vai alugar esse imóvel, na pior das hipóteses, né? No convencional, a 3 mil, né? 3,5. Sim. Então, se a gente brincar, ele vai pagar o financiamento e quando ele começar a diminuir, você começa a ter lucro. Né? Então você tá além de pagar um apartamento meu, eu ainda vou colocar dinheiro no bolso. Você ainda vai colocar dinheiro no bolso. E o valor que eu pago, vamos colocar, faz uma média para mim, esse vamos pôr 100 mil para falar redondo, mas é um pouco mais, mas para fazer uma conta de padaria. Um parcelamento aí até nesse Se você der 10% de entrada, porque aí entra o nosso também, né? Que nós somos filho de Deus, nós temos que receber. Claro. Então, se por o nosso aí de por 10% de ato, se a gente falar isso, para fazer a conta redonda, né? A gente põe 10% aí, que são 30 mil, sobra 70 em 42 meses, a gente vai pagar menos que se você colocar anual, né? Porque aí você pode usar suas férias, seu 13º para pagar o anual, mas se você pagar linear, nós estamos falando de menos que de 2 mil a parcela, até para você não sentir o financiamento. Eu gosto desse modelo. Não seguir a tabela, mas pagar muito perto do financiamento, porque aí você vai estar acostumado a pagar essa parcela, né? Você já está no seu orçamento, e aí você entra no financiamento com uma parcela muito parecida. Isso. E aí você já acostumou a pagar isso. E se não for para eu morar... É que assim, quando eu penso nisso, eu gosto muito de São Paulo, principalmente da vida cultural de São Paulo, de restaurante, Sim. Coisa que... E teatro. São Paulo tem tudo, né? Que a gente às vezes não tem aqui, quer fugir para São Paulo. Então, assim, passar o final de semana em São Paulo é uma coisa que, por exemplo, me agrada muito de pensar, né? Então, se você está em Campinas e é o tipo de pessoa que gosta de ir para São Paulo, por exemplo, quanto que você gastaria para ficar no hotel, né? Você fica 3 dias no hotel, você vai gastar R$1.000. R$1.000 num final de semana. R$1.000. Se você compra o teu imóvel, olha a possibilidade que é esse, né? Além de muitas coisas que a gente pode falar sobre ter um podcast só para ele depois. Daniela, isso é interessante que você está falando, mas não né? É interessante, porque você está falando assim, eu quero fazer no final de semana, tá? Presumindo-se que São Paulo é uma cidade comercial, turística, você vai ter um movimento maior durante a semana. Sim. Presumindo isso. Sim. Então, você vai usar o final de semana, que teoricamente você poderia ter uma vacância no short stay, né? Quer dizer, você vai pagar a sua conta durante a semana e usufruir no final de semana, exatamente. Né? Você pode, tem 2 perfis, né, esse público, porque você pode tanto colocar um marketzinho ali para fazer o short stay durante a semana para quem precisa ali da universidade ou de um hospital e quer ficar lá, Sim. né? E no final de semana, porque São Paulo é turístico.
Então, assim, eu não sei se tem vacância. Essa que é a verdade, eu não sei se fica sem alugar, Não, sabe? o interessante... Você pode escolher, né? São Paulo é uma cidade turística, né? Principalmente porque traz os principais festivais e eventos, música. Então, não sei, não consigo visualizar esse apartamento sem locação. Então, quando a gente fala em Vitacom, a Vitacom tem uma empresa do grupo que chama House, né? House aqui em Campinas se intitulou Housey, né? Uhum. O que acontece é o seguinte, ela faz uma programação de locação, né? Quando você faz o short stay. E quando você tem evento, sobe o valor dessa locação. Então, quando você tem, por exemplo, no Domingos de Moraes não vai ser impactado por shows no Allianz Parque. Mas na região você tem algumas coisas lá, né? Você tem, é perto do Ibirapuera, tá no metrô. Então feiras, você está perto do centro e às vezes você não quer ficar no centro, né? Porque está perto da Praça da Sé ali, você não quer ficar no centro por uma questão de segurança mesmo, né? E logística, segurança. Vamos ser bem prático, né? Para uma questão de segurança, você quer ficar um pouco afastado, mas você quer ficar perto, né? Você está perto do Centro Cultural, né? Da Vergueiro, né? Você está perto ali da 23 de Maio, você já está perto do Ibirapuera. Uhum. E a gente tem uma noção muito, né? Uma referência muito clara nos imóveis mais perto do Allianz Parque, né? Que hoje é uma grade de show absurda. A gente tem unidades da Housey alugadas, quando tem show no Allianz Parque, de quase R$1.000 a diária. Quer dizer, sobe muito, né? Sobe muito. E se a gente comparar com o mercado de Campinas, porque eu gosto de fazer essa comparação, né? A gente tem aí também lugares excepcionais de locação, visando estudante, né? Visando também um turismo, né, comercial hoje em Campinas, que ele começou a ter, né? E a gente tem aí quase que o dobro, né? Então a gente tem imóveis do mesmo valor, lógico. Por que mesmo valor? Ou até mais caro Campinas. Porque Campinas ainda tem que ter garagem, porque o transporte público de Campinas ainda é ruim. Por isso que o preço se diferencia, né? Isso, por isso que em Campinas acaba sendo mais caro. Você me falou da metragem, qual que é o valor hoje de um metro quadrado de garagem? Que eu acho que isso ficou bem claro para mim. Isso eu acho que é legal. Por que o estúdio em São Paulo ele custa mais caro que Campinas, né? A gente está até entrando em outro tema, mas acho que relaciona ao mesmo tema, né? Porque tu fala, pô, mas Campinas é mais caro. Por que é mais caro? Porque quando a gente está falando, vou pôr um número só para a gente fazer a conta. Quando a gente coloca um imóvel de 20 metros, um estúdio de 20 metros em São Paulo, ele é 20 metros, porque é o estúdio de 20 metros. Quando a gente coloca um estúdio de 20 metros em Campinas, ele não é 20 metros, porque ele tem a garagem junto. Uma garagem, ela relaciona quase a 25 metros. Então, praticamente, a gente tem dois imóveis, né? Só que a garagem, a construção da garagem, ela custa 30% mais ou menos. Eu estou falando só um número por alto, né, que ninguém me corrija, né, mas só para entender o raciocínio. Então você está pagando 2 apartamentos e mais 30%, né? Se a gente está falando em 25% de metragem de garagem, 30 ou mais, né? Então ele vai custar mais caro, né? Porque todo mundo relaciona que o metro quadrado de São Paulo é mais caro. Ele é. Só que aí volta ao Domingos de Moraes. Ele tem 700 unidades. Em Campinas, por conta da legislação, você não consegue fazer um empreendimento com 700 unidades. Tem limites absurdos em Campinas. Fora a morosidade das aprovações, você não consegue fazer um empreendimento com 700 estúdios. Então, o preço do terreno custa no empreendimento em Campinas, mas ele não custa no empreendimento em São Paulo. Então, você vai pagar o metro quadrado do terreno, você vai fazer 700 unidades, o custo do terreno vai ser diluído. Não tem como, né? Aqui não tem como diluir. E o custo em Campinas, ele não vai ser diluído, ele vai ser impactado. Então, tá aí o porquê o preço de Campinas, em algumas situações, acabam sendo iguais ou mais caro, o ticket final, né? Sendo mais caro que São Paulo. Isso é importante, porque o público... É importante entender. Ele vem falar algumas coisas que não tem sentido. É mais caro que São Paulo? É mais caro que São Paulo. Por quê? Primeiro, porque você tem uma Câmara que aprovou um plano diretor que é quase impossível de construir,
né? Você tem que fazer ginásticas aí, apartamentos de 3 dormitórios com uma vaga, que é um absurdo, né? Ele vai custar caro. Por que ele vai custar caro? Porque não dá para construir, né? Porque a legislação impede. Isso o público tem que saber, né? O público tem que estar com isso claro, que ele muitas vezes, a incorporadora, ela não é injusta, ela está cobrando o justo. Muito pelo contrário, né? Muitas delas estão trabalhando com uma margem de lucro baixíssima, né? E nós estamos aqui para fazer essa intermediação, para fazer o cliente ter a melhor compra, aquela compra que vai atender a ele, né? Muitas vezes ele vem com um ticket final, eu posso comprar até 500 mil um apartamento de 3 dormitórios. Infelizmente você não vai comprar, você tem que aumentar esse ticket. O que a gente está aqui para fazer? Fazer com que essa margem, esse fluxo de pagamento seja mais encaixado para ele, porque ele consiga aumentar esse ticket e ele consiga resolver o problema dele, ele consiga morar num apartamento de 3 dormitórios. Né? Então a gente está lançando outros, né, em padrões diferentes, a gente está lançando apartamentos mais funcionais em localizações boas, na faixa de 350, 400 mil. A gente está lançando um estúdio, mas é um mix praticamente, que tem 80 metros, tem 120 metros. Aqui na frente da Casa Dalla, inclusive, né, o frame do Vanguard. A gente está lançando num bairro novo, né, porque a gente tem alguns bairros em Campinas, né, novos, né, o Parque Alphaville, lá no Dom Pedro, a gente tem o Órigo e a gente tem hoje, né, definido como nome o Casa Figueira, mas a gente tem um ali na entrada de Sousas também que logo vai aparecer. E no Casa Figueira a gente tem uma avenida, né, já num outro padrão, um imóvel de 150 metros, com 3 ou 4 suítes, que já tem um outro patamar. E a gente tem um imóvel que né, trouxe muito brilho aos nossos olhos, que foi o Trezor, né, que é um dos poucos que agora se consegue lançar com domínio clube, né, numa localização no Flamboyant. De crescente valorização, né? E desejo hoje, né? E o bairro que eu chamo o seguinte, não tem preconceito, né? Você pega o cara do Cambuí e fala, você moraria ali? Ali eu moraria. Você pega o cara do Nova Gama, moraria. Né? Não é um bairro que fala, não, ali eu não quero, ali eu não gosto. É um bairro que traz e é um bairro muito tranquilo, né? Traz tranquilidade de você morar e é muito tranquilo. E volta naquela questão, né, da segurança, de você ter a locomoção, pouco trânsito, cara de fácil bairro, acesso, né? Cara de bairro, da de tranquilidade do bairro, mas você está nem 5 minutos ali do Cambuí, né? 3 minutos do Cambuí. E um livre acesso, você sai no Shopping Do Guatemi. centro, Shopping Guatemi, e as principais rodovias que hoje a gente fala que são as avenidas, né, de Campinas, porque ligam um bairro ao outro, né? E aí, se você falar nos novos... avenidas ali que, né? Se você falar nos novos bairros, né, no Órigo e no Casa Figueira, você está 3 quarteirões do Casa Figueira e você está muito poucos quilômetros do Órigo, né? Então você está né, o pessoal gosta de falar, né, o vetor de crescimento, você está no vetor de crescimento da cidade. Você tem um braço, acaba sendo também um braço ali desse vetor, né? Sim, claro. Você está numa faixa ali, né? Que eu gosto de dizer muito, né? Que o pessoal fala, né? Do Cambuí. O Cambuí é um bairro legal, só que quem vem de fora não quer o Cambuí, né? Quer as periferias, periferia no sentido periférico ao Cambuí, né? Não é periferia popular e nada disso. Tá nas adjacências da cidade que são fechadas pela rodovia, né? Porque o cara vem de São Paulo, ele quer ter essa locomoção. O cara vem, né, de outros lugares, né? Ele quer estar muito perto desses acessos para fora da cidade. Né? E esses bairros, né, são muito desejados, né? E até porque tá os shoppings deles, né? Você tá com os principais shoppings nessa adjacência, né? E acaba valorizando demais o imóvel por causa desses centros de compra, né? Com certeza. Porque o centro, né? O centro da cidade, né? Esse comércio de rua, ele vem se deteriorando ao longo do tempo, né? E esses centros de compra, shopping, né, vem crescendo, né? Vem crescendo junto com os e-commerce, né? Showroom dentro do shopping, então você compra no e-commerce, você vai no shopping ver como é que funciona, né? E o shopping com o e-commerce ele conversa demais, né? Mas a loja de rua, ela
todo dia vem perdendo espaço, né? E fora isso, é uma loja que fica final de semana fechado, gera insegurança, né? Gera um monte de coisa ali. E as pessoas hoje preferem estar mais nesses centros, shoppings, né? Que tem academia, tem serviço, tem praça de alimentação. Pelo menos com fácil acesso, né? Eu acho que é aquela questão, de novo, né? Eu acho que é perfil, né? Perfil, cada um tem um perfil e existe realmente essa demanda para esse público que vem de fora e quer uma coisa mais tranquila ali nas adjacências, como você falou, e tem o público que quer um restaurante, que está ali no meio do pé, né? centro, do comércio de lazer. Não é aquele comércio para compra, para shopping, mas comércio de lazer, né? Mas eu acho que a gente, até vou dar deixa aqui, da gente deixar por aqui, porque nós falamos sobre a Selic, nós falamos sobre investimento. Olha que rico que foi essa conversa hoje. A gente falou sobre o comportamento dessas pessoas que buscam esses imóveis. Você tirou dúvidas sobre metro quadrado de garagem, que eu acho que eu ouvi isso aqui na Criar, né? Eu estou assim nesse início. Então, está sendo muito rica essa conversa para mim também. E eu acho que a gente pode deixar esse como nosso primeiro, né, o primeiro de muitos episódios. Sim, porque né? Tem matéria, né? Tem matéria. Tem matéria muita demais, matéria. Né? Tem muito assunto, Tem né? muito assunto. É muito rico esse assunto, né? rico. E as dúvidas das pessoas, até porque não é comprar um chocolate na padaria, né? No mercado. É uma coisa que é como a gente falou, primeiro imóvel, segundo imóvel. Envolve vida, né? Envolve aquele esforço que você fez durante a tua vida, envolve investimento de família, envolve projeto de vida, né? E eu acho que assim... envolve muita coisa quando a gente fala sobre compra de imóvel ou investimento. Essa preocupação tem que ser nossa também, né? Porque eu já vi muitos casos, o cara dar um passo maior que a perna, ter separação, ter aí problemas, né? Até conjugais, pós uma má compra, né? Exatamente. Porque tem muita gente compra que você vai conseguir, não, você não vai conseguir. Hoje as regras bancárias são muito claras, eu acho que elas são claras. Não é impeditivo porque o banco é ruim, não. É impeditivo porque o banco está preocupado com você como cliente, você como bom pagador ou mau pagador. E né? É por isso que a melhor venda ela é a consultiva. Sim, né? claro, Então, sem dúvida. Se você compra esse papel, você vai ver aquele cliente feliz, e se ele for comprar de novo, vai comprar de você. Né? E vai ter uma boa lembrança desse início. Né? Não, tem que ser prazerosa, né? Tem que ser prazerosa, tem que ser do começo ao fim. Né? Não acho que comprar um imóvel pelo valor que não tem como não ser dolorido, né? Porque é muito dinheiro né, que você está gastando, né? Mas né, que isso não passe disso, né? Que isso não se transforme ruim para a sua vida, né? Então, é isso. A gente tem muito assunto ainda pela frente, para os próximos. Eu acho que esse é o começo daquilo que a gente queria fazer há muito tempo. E a gente ir esclarecendo, né? Esclarecendo muitas dúvidas e esclarecendo tudo aquilo que a gente pode trazer para o mercado, né? E trazer esse cliente para nós, né? Para a gente poder não só falar, né? Não só explicar para ele como que funciona, mas para ele sentir na prática como é comprar e adquirir um imóvel que satisfaça ele, né? Para de novo trazer prazer em vez de dor. Levar a sabedoria, né, para que essa compra seja mais tranquila. Sim. Né? Eu acho que é isso, não é? Então, muito obrigada. Eu espero estar com vocês aqui numa próxima. Obrigada, Bert, por me dar essa oportunidade. Obrigado a você. Fiquei super feliz. Vamos fazer mais. Com certeza. Agradeço vocês todos por estarem nos escutando. Curtem aí a nossa página, curtem o nosso podcast e mandem mensagens e dúvidas para os próximos temas. Isso. Compartilhem com os amigos e a gente está por aqui. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. Um abraço.